ergue seus braços. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isso, para que vos lembrei de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor ama o seu povo de verdade. Você canta agora. É uma verdade isso. O Senhor de verdade. Quando você estiver carente, quando ninguém te amar, o que você vai cantar? O Senhor Quando bater aquela solidão, ninguém me ama, ninguém me quer. de verdade. Quando você falar, se me deixou aquele cachorro, O Senhor aquela cachorra me deixou. ama o seu povo de verdade. Abusaram de mim, me maltrataram, O Senhor não me quiseram, não me aceitaram. o seu povo Me apaixonei, não foi recíproco. de verdade. Quando se sentir-se sozinho, O Senhor de verdade. e é muito bom começar esta nossa homilia com este salmo. Parabéns pela melodia, nos fez rezar, porque a liturgia vai nos falar de coisas muito sérias, mas só alguém que sentir este amor, porque o salmista vai dizer, o Senhor ama seu povo de verdade. Quem é do povo de Deus, levanta a mão. Pode baixar. Se o Senhor ama o seu povo, e não é, o salmista não coloca aqui só porque ele achou bonitinho, dizendo de verdade. O Senhor ama seu povo e pronto, já bastaria. Mas não.
Ele quis dizer e afirmar: o Senhor ama o seu povo de verdade. Não como os outros nos amam. Não como o mundo nos ama. Não como as coisas que chegam até nós, as propostas, nos amam. O Senhor nos ama de verdade. Fala isso, fala agora. O Senhor me ama de verdade. É de verdade. Ele me ama mesmo. Fica com isso. Por quê? A liturgia hoje quer nos mostrar quem é um autêntico cristão. Quem é cristão, levanta a mão. Ótimo, no final da homilia eu pergunto de novo. O autêntico cristão. Primeira coisa que o autêntico cristão, e é só um detalhe. A primeira leitura que nós ouvimos começa dizendo: embarcamos em Troade. Embarcamos. Nós estamos no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 11. Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho, muitos estudiosos dizem que é um livro só, que é um livro desde o começo do Evangelho de São Lucas até o final dos Atos dos Apóstolos. Nós podemos ler inteiro ele, tirando apenas os 7 primeiros versículos dos Atos dos Apóstolos. Você vai ver que encaixa direitinho, como se fosse um livro só. Até então, Lucas narrava acontecimentos que tinham acontecido com Pedro, com Paulo, com João, com os apóstolos, com Barnabé, com tantos outros. Antes, no Evangelho, ele narra o que Jesus viveu, mas a partir deste momento, a partir de hoje, Lucas começa a fazer parte da história. Embarcamos, ele está na primeira pessoa do plural. Ele não está mais na terceira pessoa. Ele não está mais dizendo embarcaram. Se você for na liturgia de sábado. A liturgia de sábado, deixa eu achar a liturgia de sábado aqui. A liturgia de sábado começa dizendo, nós estamos no 10, capítulo 16, aliás, no 16, de 1 a 10. Começa dizendo, naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. E termina dizendo, depois dessa visão, procuramos partir dali imediatamente. Já não é mais uma história contada por alguém, é alguém contando a própria história. É só um detalhe para nós sabermos se somos cristãos. A primeira coisa é saber se você é protagonista da sua própria história ou se outros ou outras coisas é que são protagonistas da sua própria história. Lucas não está contando mais algo. Lucas está contando agora a sua própria história. É como se Lucas estivesse dizendo, essa história agora também faz parte de mim. Eu não estou contando acontecidos. Eu não estou contando o que aconteceu com os outros, porque é muito fácil, principalmente para nós, que muitas vezes estamos em busca deste encontro com Deus, ou estamos em busca dos milagres, dos prodígios, das coisas maravilhosas, mas só que acontece com os outros. Eu vi um cego enxergar, ou se nós pudéssemos até confundir, eu vi um cego andar. O mudo começou a enxergar, o coxo começou a falar, a história dos outros. Não estou dando de doido não, é porque às vezes é assim. Quando acontece com os outros, a gente canta aquela musiquinha que não precisa fazer propaganda. Tô nem aí. Mas quando nós assumimos a nossa própria história, e começamos a fazer como Lucas, presta atenção, Lucas não quer estar em momentos de curas e milagres. Lucas quer entrar
naquele que opera curas, milagres, conversão, mudança de vida. Ele não quer estar somente em momentos, ele quer entrar em Deus. Pensemos a nossa vida, se nós não somos protagonistas da nossa vida, nós queremos estar nos momentos. Mas se nós nos tornamos protagonistas da nossa vida, nós não queremos estar nos momentos, nós queremos entrar naquele que realmente que opera o milagre, que opera o prodígio, que opera a conversão, que opera a mudança de vida. A primeira coisa para nós sabermos se somos cristãos autênticos é viver a experiência que Lucas começa a viver. Eu agora faço parte da minha história. Que coisa linda isso. Quantas coisas da sua história você queria não ter vivido? Quantas coisas da tua história você fala, para que eu fui viver aquilo? Quantos de nós nos arrependemos de ter tomado aquela decisão? Quantos de nós podemos ter feito tantas burradas na nossa vida? E ai meu Deus, mas para que eu fui fazendo aquilo? Tudo isso significa que eu não sou o protagonista da minha história. Porque independente do que aconteceu na tua história, mesmo o que for, pior que seja, quando você é protagonista, você fala, eu fiz, e por graça de Deus não faço mais. Primeira característica do cristão autêntico é ele se tornar protagonista da própria vida. Quantos de nós podemos estar nas mãos de outros e de outras coisas? Quantos de nós podemos estar nas mãos das decisões de outras coisas, envolvidos, embalados por tantas e tantas avalanches de coisas que chegam na nossa vida? Meu irmão, quantas coisas você viveu hoje, desde o momento que você abriu os seus olhos de manhã? Vamos lá. Quem contou quantas pessoas viu hoje? Não fizeram isso? Não acredito. Que absurdo, gente. Sem pensar, sem buscar na tua memória, o que você almoçou hoje? Sabe? O que você almoçou domingo retrasado? Se não somos protagonistas da nossa história, tudo que acontece na nossa vida é como se fosse um alimento. Entra, transforma-se e sai aquilo lá. É. Esses dias eu comi um lanche, passei 4 dias. Sério? Eu e o Josélio. O Josélio deve estar lá no carro Link. O Josélio está me ouvindo, né, Josélio? Não ri não, viu, Josélio? Pois é. Passei 4 dias lembrando o que eu tinha comido. Sério, gente? Quando nós não somos protagonistas da nossa própria história, só o ruim é que nós vamos nos lembrar, sem fazer esforço nenhum. Porque se eu perguntar quantas graças você recebeu na vida, você vai falar, deixa eu ver, há muitas, padre. Quem não é protagonista da própria história, outros serão da sua própria história. Meu irmão e minha irmã, quem está sendo protagonista da tua história? O que tem escrito a sua história? Ou quem tem escrito a sua própria história? Lucas começa a fazer parte da história. Embarquei, eu estive, e agora até o final do Evangelho, ele estará sempre narrando a história dele. Quando é que você vai começar a narrar a sua própria história? O cristão que é cristão narra a sua própria história sem vergonha nenhuma, porque acredita que foi alcançado pela misericórdia, porque acredita que foi alcançado pela graça, porque acredita que foi alcançado pelos dons do Espírito Santo, porque acredita que Deus é muito maior do que tudo que nós possamos ter feito. Essa é a primeira coisa. Vem a segunda, do Evangelho. Desculpe, da primeira leitura, continuamos na primeira leitura. Paulo está ali com todas as pessoas e está pregando. Aí vem uma tal de Lídia.
Lídia, que tinha muitos bens, que era uma mulher que vinha da cidade de Tiatira, uma cidade boa, grande. E ele vai dizer, Lídia acreditava em Deus e a escutava com atenção. O Senhor, presta atenção, abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. E as palavras de Paulo são as palavras de Deus. O cristão autêntico tem essa segunda característica. É alguém que consegue, não por si só, mas por graça, ouvir e entender a palavra de Deus. Padre, eu não entendo a Bíblia. Eu não consigo entender, Padre. Eu não consigo compreender. Eu leio. Quem é batizado aqui, levanta a mão. No rito do batismo, quando você foi feito cristão, o padre falou, Senhor, abra os ouvidos dessa criatura, para que possa ouvir e entender a palavra de Deus. O que Deus fez para Lídia, Ele fez a cada um de nós, cristãos autênticos, que não escrevem a história alheia. Bando de fofoqueiros estes, não são vocês. Querem escrever a história dos outros, mas não escreve a própria história. Lucas hoje nos ensina numa coisa simples. Ele narrava uma história e agora ele faz parte da história. Ele se torna protagonista da história. Primeira característica do cristão autêntico. Segunda característica do cristão autêntico, ele tem, por graça de Deus, ouvir e entender a palavra de Deus. E não é só entender a Bíblia como um livro de história. Isso deixe para os cientistas. Isso deixe para os exegetas. Isso deixemos para aqueles que vão estudar a Bíblia. Mas não perca que a Bíblia foi escrita para você hoje. Cada momento que você pega a palavra de Deus, quando nós temos aguçado este dom que recebemos no nosso batismo, essa graça que Lídia recebeu naquele momento, o Senhor abriu o coração para que aceitasse as palavras de Paulo. O que Lídia recebeu naquele momento, todos nós que fomos batizados recebemos no dia do nosso batismo. Padre, mas por que eu não entendo? Padre, por que eu não consigo compreender? Padre, por que eu não consigo entrar ali? Então deixa eu te perguntar, quando é que você lê a Bíblia? Quando é que nós estamos realmente por inteiro dentro de uma pregação da palavra? Eu não sei se você já viajou, eu falei 10 minutos já. Quantas viagens você já deu nesses 10 minutos? Lembrou de, não posso esquecer de tirar o frango do freezer, senão amanhã vai estar congelado e eu não vou fazer o meu almoço. A gente viaja, gente. Nossa, eu não posso esquecer de falar para o meu marido que ele tem que lavar melhor as cuecas dele. A gente viaja. Nós não estamos por inteiro, mas Deus já nos deu o dom, por isso que nós não entendemos. Nós não somos autênticos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Deus deu a Lídia o dom que Ele deu a você. Hoje, não, no dia que você foi batizado. Então, desde aquele dia, que eu não sei quantos anos tem, você tem o dom de escutar, aceitar e colocar em prática o que Deus te fala. Mas não é por seu mérito, não é pelas nossas próprias forças, é graça de Deus. Então, cada vez que eu me esforço para estar por inteiro e aceitar a palavra de Deus, acontece a graça porque já te foi dada. Já nos foi dado. Éfata, diz o rito do batismo. E o padre traça o sinal da cruz sobre os nossos ouvidos. Não é, é só um rito, não é rito, não. O gesto e a palavra na liturgia se torna ato. O que eu vou falar daqui a pouco, mandai, Senhor, sobre este pão e este vinho, o vosso Espírito Santo, para que
isso se mudem no corpo e no sangue de Jesus. É minha palavra e um gesto. Mas a palavra e o gesto significa ato, isso é litúrgico. Por isso que quando o padre traçou sobre os seus ouvidos o sinal da cruz e disse, Éfata, ele disse, a partir de hoje você vai poder ouvir, compreender, entender, aceitar e viver toda a palavra de Deus. Padre, mas como isso é difícil? Sabe por quê? Porque a gente escuta outras coisas. A gente escuta muitas outras coisas. E não damos a atenção que precisamos dar para cada coisa. Será que nossos ouvidos têm o filtro para dizer, isso não vai me edificar, não quero ouvir? Será que nós estamos ativos numa conversa, na rádio, na televisão, na rua? Ou será que a nossa atividade de ouvir a coisa só quando parece que alguém está falando uma coisa importante, você fica assim? Quer aguçar a sua curiosidade? Deixa a pessoa que está conversando com você, chega uma e fala assim, fulano, eu preciso falar com você. Aí ela sai, ela vai ser educada. Meu bem, fica um pouquinho aqui, eu já volto. Vai dar uma coisa dentro de você para querer saber o que a pessoa vai falar. E aqueles que são doentes, porque isso é doença, aqueles que são doentes vão dizer assim, será que vão falar de mim? A gente dá atenção àquilo que não presta e enche os nossos ouvidos, com todo o perdão da palavra, transformando nossos ouvidos em pinico. Porque o nosso ouvido não tem filtro, porque nós não colocamos. E por que que a coisa... Por que a palavra de Deus, que nos dá vida eterna, nós não damos ouvidos? Só vou quando for meu interesse. O que é do céu que não te interessa? Cristão autêntico, como a Lídia na primeira leitura, aceita a palavra de Deus. E nós só aceitamos quando entendemos, e este dom você tem. Mas eu não consigo, comece a dar atenção à palavra de Deus. E não estou dizendo somente da Bíblia, não. Porque a Bíblia é a Bíblia é Sagrada Escritura. Existe uma grande diferença entre Sagrada Escritura e Palavra de Deus. Sabia? Sagrada Escritura é a Bíblia. Porque é uma escrita sagrada. Mas a Palavra de Deus também está na vida dos santos, por exemplo. A Palavra de Deus está na ordem do mundo. Porque Deus criou as coisas em ordem. Já viu 2 noites seguidas? Entre 2 noites não tem sempre um dia? Mesmo que você passe 25 horas em noite, mas sempre vai ter um dia entre 2 noites. Como nos polos, né? Que às vezes passa não sei quantas horas em noite. A vida daqueles que nos precederam na fé é palavra de Deus, porque é palavra de Deus encarnada. Isso é diferente de Bíblia. Bíblia é sagrada Escritura. Mas a palavra de Deus também se manifesta em tantas outras coisas, na vida do santo, na criação, na sua vida. Cristão autêntico é uma própria palavra de Deus. Na missa de Natal eu estava celebrando com o meu antigo pároco, e ele falou uma coisa fantástica. O cristão deve ser alguém no mundo onde todos podem ler a palavra de Deus. Será que eu, com a minha vida, sou palavra de Deus aí fora? O cristão autêntico é. Porque recebeu este dom, aceitou o dom, exerce o dom e passa a ser. Lídia passou a ser, e é uma coisa boa que Lucas começa a colocar, ele agora faz parte, ele começa a colocar alguns detalhes bonitos. Após ter sido batizada, assim com toda a sua família, ela convidou-os. Se vós me considerais uma fiel no Senhor, permanecei em minha casa. E olha o detalhe de Lucas. E forçou-nos a aceitar. Eu fico imaginando Lídia, eu fico imaginando uma mulher grande, forte, dizendo aqui, ei, vocês vão ficar na minha casa hoje, deixa de palhaçada.
Ou então aquelas mamas italianas, vem agora e vai colocar. Sabe quando você chega na casa, a mulher desce bolo, pão, não sei o que lá, não tem jeito de ir embora. Vamos ficar aqui, né? Que o negócio é farto. Ela era mulher de posses, ela não precisou nem forçar tanto. Mas ela forçou para dizer o quê? Quantas vezes você força e se esforça para a palavra de Deus ficar dentro de você? Quantas vezes nos esforçamos para que a palavra de Deus fique em nós? Mas aí tem a terceira coisa, do cristão autêntico. E essa o Evangelho é muito claro. E aí não se esqueça do Salmo. O Senhor ama seu povo de verdade. Por quê? Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Meu irmão, minha irmã, cristão, tracinho de igualdade, perseguido pelo mundo. Por quê? Porque o cristão nada contra a correnteza. O cristão incomoda. O cristão não é alguém que vai dizendo igual a vaquinha de presépio, amém, amém, amém para tudo. Não. O cristão é aquele que põe a coisa para mexer. O cristão é aquele que só chegou no lugar, ele já coloca as pessoas em atenção. No que ele fala, no que ele faz, no que ele vive, no que ele crê, no que ele escolhe, no que ele espera. Porque o cristão de verdade está neste mundo, mas não é deste mundo. Por isso que não é que agora todo vai nos perseguir, não, é porque você nada ao contrário. Você não é Maria, vai com as outras. Você não é José que vai com os outros, não. Você é alguém que tem coragem de nadar contra a correnteza. Se todo mundo agora quer nadar, agora é cultura, padre. Agora é assim porque as coisas mudaram. Agora é assim. Quantos dos seus amigos dizem, você está indo para a igreja fazer o quê? Vai virar freira, é? Vai virar padre? E se não falam, presta atenção. E se não falam é porque a gente não está lá nem está aqui, a gente está no meio. Porque quem não está aqui, quando eu falo aqui, eu não falo aqui na igreja. Quem não está no caminho do Senhor vai te perseguir se você estiver no caminho do Senhor. Porque quantos católicos estão dentro das nossas igrejas cheias, mas que só cumprem preceitos, só cumprem regras. E nós vamos ser perseguidos pelo mundo, porque nós não abraçamos as coisas do mundo. Isso lá na sua casa, isso lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, na sua família. Para que você está rezando? Para que é isso? Para que é aquilo? E vão começar a levantar calúnias contra você. E vão começar a te perseguir. E Jesus diz uma coisa muito bela. Olha a beleza disso. Aquele que vos matar, olha que coisa linda. Achará estar prestando culto a Deus, mas vão fazer isso porque não me conheceram, nem conheceram meu Pai. Se você quer saber o grau da sua vida cristã, tenha como termômetro a perseguição do mundo na sua vida. Este vai ser o termômetro. Se todos te aplaudem, se todos dizem como você é bom, como você é assim, como você é assado, como você é cozido, isso, aquilo, outro, presta atenção que você já está lutando do time de lá. Não está no time de cá. E aqui estamos cumprindo só preceitos. Cristão autêntico tem essas três coisas na vida. Qual? Primeiro se torna protagonista da própria história.
Nada nem ninguém escreve a minha história, sou eu que tenho a minha história nas mãos para escrevê-la. E você acaba de receber, a cada dia você recebe uma folha em branco para continuar a escrita da tua história, até que Deus te chame. Tem a segunda coisa, o dom de receber no coração a palavra de Deus. E para nos deixar super em paz, tem também a perseguição como termômetro. Mas tudo isso, sozinhos nós não conseguimos. E aí Jesus é fantástico no começo do Evangelho. Quando virá o defensor, vos ajudará, vos revelará toda a verdade, vos recordará todas essas palavras. Nós não temos um defensor, nós temos o defensor. Por isso é Ele que nós vamos pedir agora. Vamos ficar em pé. Se queremos nos tornar cristãos autênticos, precisamos nos tornar pela ação do Espírito Santo. Feche os seus olhos. E queira já ser protagonista da tua história. Meu irmão, minha irmã, quem tem escrito a tua história? O que tem escrito a tua história? Meu irmão, minha irmã, quantas coisas Deus já te disse na palavra, na Sagrada Escritura, nos acontecimentos, nos sinais dos tempos, e nós estamos desatentos porque outras vozes chegam ao nosso coração. E não é porque tem que ser assim, mas a perseguição do cristão é só pelo fato de nós não sermos maiores que o nosso mestre. Se ele foi perseguido, se somos autênticos, seremos também. Porque nós não vamos conforme a correnteza. Nós não vamos aceitar tudo que o mundo diz que agora é assim. Nós vamos ter a coragem de nadar contra a correnteza, e nadando contra a correnteza vão nos perseguir, porque vão querer nos matar, como Jesus vai dizer. Porque o cristão autêntico incomoda. O cristão autêntico faz barulho no silêncio da oração. O cristão autêntico está em pé, de joelhos em oração. O cristão autêntico diz sim a Deus quando diz não ao mundo. O cristão autêntico sabe discernir qual é o seu lugar, e o seu lugar é no céu. O cristão autêntico busca a cada instante da sua vida viver a gota do céu nessa terra, para que tenha o imenso mar na eternidade. Por isso, põe a mão no seu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Porque quando o defensor vier, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, é Ele que dará testemunho de mim. Então vem, Espírito Santo. Erga os seus braços, meu irmão, minha irmã, e peça já com as suas palavras. Peça já que esse Espírito venha sobre você, venha sobre as suas fraquezas, venha sobre as suas fragilidades, venha sobre aquilo que você ainda não consegue, venha sobre aquilo que ainda em você é medo, que
você Espírito ainda é Santo de covarde. Deus. Vem, Espírito Santo, Vem, vem sobre Espírito nós, Santo, me Espírito Santo. levantar, Vai me pedindo com as suas restaurar. palavras, meu irmão, minha Vem, irmã, Espírito naquilo que Santo você de ainda Deus. não dá conta. Curar a Vem, minha Espírito história. Santo. Vem, Espírito Você Santo. ainda não consegue escrever a sua história. Eu quero Então assumir a peça, minha Senhor, a partir de história. Eu hoje, quero ser, eu quero escrever a minha própria história. escrever a Que os minha outros história. não tenham mais poder sobre a minha Não, história. Senhor, eu Porque quero agora ser eu quero ser protagonista Senhor da minha história. Como um cristão autêntico, Senhor, eu quero ser Senhor. uma Que não cristã sejam autêntica. as coisas que me condicionam, Senhor, as propostas que mas a chegam. tua Senhor, mas eu verdade, quero Senhor, escrever em mim possa a minha própria resplandecer, história. E a minha Senhor. própria história Eu quero. junto com a Vem, tua, Espírito Senhor. Santo. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Dai-me Santo. o Eu quero dom escrever que a eu minha recebi no história batismo contigo, Espírito para de Deus. conseguir Vem, entender, Espírito para Santo conseguir de conhecer, Deus. para conseguir aceitar a preciso. palavra de Deus. Eu Vem, necessito. Espírito Vem, Santo. Espírito Vem, Santo. Espírito Santo, Vem, e me Espírito fortalece. Santo, fortalece. Até mesmo quando eu for perseguido, Sim, quando eu Espírito for Santo. maltratado, quando eu for quero, fragilizado preciso. por Vem, tudo e por Espírito todos, Santo. Senhor, que eu tenha a Espírito coragem de seguir, porque eu tenho dentro de mim o defensor. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Hoje o céu, hoje Canta, meu irmão, minha irmã. se abre pra derramar sobre os corações Braços erguidos, peça. toda a graça do Pai. Eu também. E eu também quero me derramar de todo o meu coração Nos braços do Pai. nos braços do Pai. Então Vem, Espírito Santo, peça, meu irmão, peça, minha irmã. com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, vem, Espírito. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser. Do início, hoje, o céu. Canta. Hoje o céu se abre pra Canta com fé, meu irmão. Com coragem. sobre os corações toda graça. Eu também quero me derramar, e eu também quero me derramar Todo meu de coração. todo o meu coração Nos braços do Pai. nos braços do
defensor do Pai. Com teu poder. Solta a sua voz no Espírito. Ora no Espírito, e deixa o defensor em você agora. Hoje eu posso ser baixinho, hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vai crescendo nisso. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Não precisa me responder. Você é um cristão autêntico? Deseje isso, porque é assim que nós herdaremos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar.